Bom dia a todos, graça e paz a todos os irmãos. Vamos começar então na primeira epístola do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses e vamos continuar da última vez em que já tínhamos começado a ouvir um pouco desta carta. A ideia não é fazer um estudo exaustivo, porque se Deus quiser, no estudo bíblico lá chegaremos, mas ainda assim tem sido uma carta que para mim tem ensinado muita coisa e se os irmãos estiverem motivados a ler estas duas epístolas vão ver que quantas lições o Senhor tem para nos ensinar com esta epístola. Vamos ler então o primeiro capítulo, que também tem só 10 versículos, é relativamente curto, e que diz o seguinte: a primeira epístola aos Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 1, que diz: Paulo e Silvano e Timóteo, à Igreja dos Tessalonicenses, em Deus o Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz tenhais de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre damos graças a Deus por vós todos, fazendo menção de vós nas nossas orações, lembrando-nos sem cessar da obra da vossa fé, do trabalho de amor e da paciência da esperança em nosso Senhor Jesus Cristo, diante de nosso Deus e Pai, sabendo, amados irmãos, que a vossa eleição é de Deus, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo, e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. E vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor, recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplo para todos os fiéis na Macedónia e Acaia. Porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma, porque eles mesmos anunciam de nós qual é a entrada que tivemos para convosco, e como dos ídolos vos converteste a Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro, e esperar dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Amém. Graças a Deus pela palavra de Deus, que muito tem-nos a ensinar, de facto. E acerca deste capítulo, irmãos, eu queria só fazer um pequeno resumo da última vez e citar pelo menos dois tópicos que vemos neste primeiro capítulo, dois tópicos iniciais, além da saudação do apóstolo Paulo. Vemos que o apóstolo Paulo, uma das coisas que ele faz logo no início, que é no versículo 2, é ele ter dado graças a Deus por cada um deles e ele fazer esta menção de cada um deles nas orações deles. E a questão que fica é, por que razão é que os crentes em Tessalónica eram razão do apóstolo Paulo dar sempre graças a Deus por eles? Porque é que isto acontecia? Porque é que muitas vezes acontece até connosco? E para resumir de forma muito simples e direta, é por causa da fidelidade deles. Porque se nós lembrarmos do que aconteceu em Atos 16, 17 e 18, vemos com grandes perseguições o apóstolo Paulo e aqueles que estavam com ele sofreram desde de Filipos até Tessalónica. E até em Tessalónica sofreram e tiveram de fugir e foram depois para Corinto. E vemos que estes crentes ouviram a palavra de Deus. Eles creram, eles converteram-se, eles mudaram de rumo, porque vemos o apóstolo Paulo a dizer que eles se converteram, voltaram-se dos ídolos para Deus, para servir o Deus vivo e verdadeiro. E vemos que eles, com isto, depois do capítulo 17, mostra que eles sofreram perseguição muito grande. Perseguição esta que o apóstolo, ainda no primeiro capítulo e logo no segundo, ele fala acerca das perseguições que ele sofreu e eles também estavam a sofrer. E vemos que, ainda assim, com as perseguições, eles mantiveram-se fiéis. E isto é uma lição para nós, porque nós não precisamos de sofrer perseguições, nem precisamos de estar ou a passar por elas ou não passar para nós sermos fiéis. E vemos que a fidelidade deles não era por causa das perseguições, mas era por causa do amor deles para com o Senhor. E é isso que deve ser motivo e é isso que nós devemos compreender, o amor do Senhor e o que Ele fez na cruz por nós, e isso deve motivar-nos a amarmos o Senhor. E a nossa fidelidade e a fidelidade que eles mostraram não era por causa das perseguições, mas era por causa do amor do Senhor. E o amor do Senhor para com eles e o amor deles para o Senhor era tão grande que ainda no meio da perseguição eles mostraram-se fiéis. E reparem que até mesmo na situação dos filipenses,
porque os filipenses também passaram por perseguição. E até vemos que os filipenses ouviram acerca das perseguições dele, sabiam do que estavam a acontecer, e até lemos, por exemplo, em Filipenses, no capítulo 4, 16, que os filipenses, e podemos lá ler, Filipenses no capítulo 4 e versículo 16, que mesmo nas perseguições deles, vemos ainda assim o apóstolo a dizer que eles supriram as necessidades deles. 4,16, que diz: porque também uma e outra vez me mandastes o quê? O necessário a Tessalónica. E então nós vemos que estas duas igrejas locais, a igreja em Filipos e a igreja aos Tessalonicenses, vemos que ambos sofriam grande perseguição, mas o amor deles para com os outros e para com as necessidades uns dos outros, da obra de Deus, motivou em que eles, de facto, uma e outra vez, eles mandassem o que era necessário para suprir as necessidades dos outros. E nós vemos que, de facto, e se calhar até é triste dizer que provavelmente nós deveríamos passar pelo mesmo que eles, para se calhar mostrarmos fidelidade ou de facto vermos o quão necessário nós compreendermos e estarmos perto do Senhor. E vemos que, apesar da perseguição, ainda assim estas duas igrejas locais, elas interagiam uma com a outra e ajudavam nas necessidades. É interessante saber que nesta carta os filipenses, eles também sabiam o que era perseguição, eles não sabiam menos que os tessalonicenses. Eles sabiam exatamente, e porque eles sabiam o que era perseguição, isso motivou-os também a ajudar os outros que estavam a passar essas necessidades. E a igreja aos Tessalonicenses também, eles sofreram uma perseguição tal que mesmo assim a palavra de Deus soou, como é dito no versículo 8, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Ou seja, eles já não precisavam falar porque as pessoas já falavam entre elas, e o apóstolo Paulo provavelmente já era intercedido acerca da fé dos Tessalonicenses. E então nós vemos irmãos de igrejas diferentes com ministérios igualmente ricos e bons, e vemos que os filipenses, provavelmente até sendo os mais pobres, ainda assim eram muito generosos. E os Tessalonicenses, provavelmente até o serem mais perseguidos, fez com que eles falassem ainda mais e com mais convicção acerca da convicção que eles tinham no Senhor Jesus Cristo. Por isso, irmãos, apesar destas duas igrejas saberem o que era perseguição, dificuldades, ainda assim isso não fez com que eles deixassem-se de dar menos. Não fez com que eles dessem menos que os outros. Pelo contrário, eles deram mais. Porque, como nós vemos o apóstolo a dizer, converteste dos ídolos, vos converteste a Deus, para quê? Para servir o Deus vivo e verdadeiro. E era os dois pontos essenciais, e era a nota que nós vemos acerca dos crentes em Filipos e também em Tessalónica, e vemos que era este o motivo que o apóstolo Paulo diz: sempre damos graças a Deus por vós. É interessante porque na mesma epístola aos Filipenses nós vemos a mesma expressão, o apóstolo Paulo dizer a eles: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria a oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. E então nós vemos estas duas igrejas locais, o serviço e o amor deles ao Senhor, que fez, de facto, eles darem-se de eles mesmos para, de facto, fazer o quê? Servir o Senhor. E vemos que o apóstolo Paulo, ao pensar neles, ele dava graças a Deus por eles, por, de facto, a sinceridade, a fidelidade deles para com o Senhor. E de facto deve ser motivador para nós percebermos, porque o apóstolo diz que ainda que nós sejamos infiéis, o Senhor é sempre fiel. E o facto de nós sabermos que o Senhor é sempre fiel em qualquer situação, seja qual forem as circunstâncias na nossa vida, isso deve ser encorajador para nós de facto também permanecermos fiéis. Por isso, irmãos, este é um dos motivos de ações de graças que o apóstolo Paulo dava por estes crentes, e que também deve ser motivo de cada um de nós darmos graças a Deus por cada um de nós que aqui está, pela fidelidade. Não importa o que é que façamos, vemos que eles, a fidelidade deles ao Senhor os fez servir,
mas é importante nós percebermos que isso é que é o ponto-chave. Se nós amamos o Senhor, nós, por consequência, vamos servir e querer servir o Senhor. E por isso, irmãos, importa mais nós sermos fiéis ao Senhor, nós estamos dependentes deles e a parte do serviço vem por acréscimo, porque de facto nós vemos que a palavra de Deus diz que o Senhor preparou boas obras para nós andarmos nela. Por isso, se nós queremos servir o Senhor, se nós amamos mesmo o Senhor, tudo isso vem por acréscimo. O segundo ponto, irmãos, desta epístola aos Tessalonicenses, que também vê um pouco de resumo da última vez, é acerca do poder da mensagem do apóstolo Paulo, neste caso, o Evangelho da graça de Deus. É interessante que, ao contrário em Filipos aconteceu um milagre, que as prisões abriram-se, houve um grande terremoto e eles saíram. Mas, por exemplo, quando o apóstolo Paulo chegou aos Tessalonicenses, uma das coisas que ele não fez, por exemplo, ao contrário da igreja em Corintos, foi milagres. Ele não exerceu qualquer tipo de milagre em Tessalónica, muito pelo contrário, a única coisa que ele fez meramente foi só falar do Evangelho da graça de Deus. Ele só falou acerca da mensagem que Deus lhe deu naquela localidade. E vejam com o impacto tão grande que teve naquela localidade e em Filipos, causou esta transformação tal que nenhum milagre que tivesse ocorrido provavelmente teria o mesmo efeito que o Evangelho teve no coração daquelas pessoas, daqueles irmãos lá, daqueles crentes. E vemos esse ênfase do apóstolo Paulo acerca do Evangelho, porque ele diz no versículo 5, porque o nosso Evangelho do primeiro capítulo da carta aos Tessalonicenses, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis, quais fomos entre vós, por amor de vós. Por isso, irmãos, nós vemos o poder do Evangelho nos corações e a transformação que causou na vida deles. E esta transformação causou não foi por algum milagre, mas foi só por eles falarem da palavra de Deus e do Evangelho, que eles dizem que não foi somente em palavras, mas também poder e no Espírito Santo e em muita certeza. Por isso nós vemos, irmãos, o impacto que o Evangelho causou naquela altura e pode causar ainda hoje. Porque, como vimos, não foi necessário qualquer tipo de milagre, mas o apóstolo Paulo simplesmente fez o que lhe competia, era falar acerca do Evangelho. E mesmo no meio da perseguição, ainda assim, ele confiou no Senhor para o livrar. E nem sempre o Senhor o livrou. Vemos que ele não se livrou dos açoites em Filipos, o Senhor não o livrou das perseguições em Tessalónica, e igualmente. E ainda assim, o Evangelho teve um impacto tremendo naquelas vidas. Isso deve ser encorajador para nós, irmãos, porque se ele ainda assim suportou tudo aquilo, ainda assim seguiu em frente, quanto mais nós que não passamos pelas dificuldades dele. Dificilmente ouvimos, principalmente em Portugal, alguma história de alguém que tenha sido açoitado ou perseguido por falar do Evangelho, mas ainda assim, será que nós temos este impacto, fazemos o que o apóstolo Paulo fazia? Provavelmente a resposta que podemos dizer, muito sinceramente, e eu falando da minha parte, é não. E nós, ao estudar esta carta, e daí ser importante nós estudarmos a palavra de Deus, percebermos o impacto que o Evangelho tem. E se o Evangelho mudou o meu coração, mudou-me a mim, pode mudar os outros também, como qualquer um de vós que aqui creu no Senhor Jesus Cristo. E creu porque alguém falou do Evangelho. Por isso, irmãos, as perseguições não foram motivo de eles deixarem de falar, muito pelo contrário. Damos graças a Deus que eles ainda assim foram ousados e confiando no Senhor e estando firmes no Senhor, eles falaram e o apóstolo Paulo fez e ele preferiu, porque ele, ainda além disso nós ouvimos ele dizer: ai de mim se eu não falar do Evangelho. Por isso nós vemos a ousadia que ele teve, que o Senhor lhe deu, e ainda assim o Senhor o sustentou em todas as situações. Mesmo ele tendo sido açoitado, ele ainda assim suportou por amor do Senhor. E vemos que no Senhor é o Senhor que nos sustenta e devemos cada vez mais confiar nele, porque ele vai certamente ajudar-nos. Vemos também acerca da conduta dele para com os Tessalonicenses. Vemos que ele chama a atenção deles pela conduta, porque ele diz: porque bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós.
Por isso, eles sabiam que o apóstolo Paulo foi e falava deles com sinceridade. Ele não foi falar da palavra de Deus com o propósito de angariar fundos, ou angariar dinheiro, ou de reter alguma coisa deles, ou tirar alguma coisa deles. Eles viram a sinceridade dele, as perseguições que ele tinha passado e sofrido, e isso certamente, as ações dele, juntamente com o falar da palavra de Deus, causou um impacto também na vida deles, porque eles bem sabiam como é que eles tinham sido entre vós, entre eles, os Tessalonicenses, e por amor deles também. E eles sabiam muito bem que a entrada do apóstolo Paulo para com os Tessalonicenses não foi vã. E se nós repararmos, irmãos, e lermos, por exemplo, do versículo 5 até ao versículo 11 da primeira epístola aos Tessalonicenses, eu vou ler que cortei aqui alguns excertos para nós repararmos acerca da forma como ele se conduziu, como o apóstolo Paulo estava no meio deles, como ele falava com eles e como ele também agia entre eles. E lemos o seguinte, que ele diz, a partir do versículo 5, como bem sabeis, quais fomos entre vós por amor de vós, porque vós mesmos, irmãos, bem sabeis que a nossa entrada para convosco não foi vã, mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornámo-nos ousados em nosso Deus para vos falar do Evangelho do nosso Deus com grande combate, porque, como bem sabeis, nunca usámos de palavras lisonjeiras, nem houve um pretexto de avareza, porque bem vos lembrais, irmãos, do nosso trabalho e fadiga, ou cansaço, pois trabalhando noite e dia, para não sermos pesados a nenhum de vós, vos pregámos o Evangelho de Deus. Vós e Deus sois testemunhas, com santa e justa e irrepreensivelmente nos houvemos para convosco os que crestes. Assim, como bem sabeis, de que modo vos exortámos e consolávamos a cada um de vós, como o Pai aos seus filhos. Por isso, irmãos, nós vemos que eles até trabalharam, eles não quiseram ser pesados aos crentes, eles suportaram tudo e fizeram tudo para que o Evangelho tivesse impacto naquelas localidades. E, de facto, teve um impacto tremendo, que eles próprios foram ousados e fizeram o mesmo que ele. E Paulo, mesmo assim, foi muito longe e não foi necessidade de ele fazer mais nada, porque aquele esforço tremendo que ele teve para ser um exemplo, para falar da palavra de Deus com ousadia, de facto mudou aquelas vidas e eles fizeram o mesmo. E certamente que o apóstolo Paulo, além de ter feito isso, nós também lemos que os filipenses também supriram as necessidades dele. E Paulo, apesar de estar a trabalhar, e ele não queria ser pesado aos Tessalonicenses, provavelmente os filipenses, sabendo das necessidades que ele poderia estar a passar, por estar pela perseguição, pelas viagens que tinha de fazer, também além das suas prisões e necessidades, ainda assim quiseram suprir as necessidades. Mas ele nunca pediu nada, ele pelo contrário sempre deu. E ele sempre trabalhou para não ser um tropeço para o Evangelho, não ser um impedimento, um motivo de que alguém diga tu estás aqui pelo dinheiro. Muito pelo contrário, ele, sem nenhum pretexto de avareza, ele foi um exemplo na palavra e no seu agir. E vemos que eles, de facto, não trabalharam entre os Tessalonicenses por próprio proveito. Muito, por exemplo, ao contrário, e ele sempre foi assim, mas, por exemplo, ele até teve de usar este tipo de argumento, por exemplo, aos Coríntios. Ele aos Coríntios teve de dizer, porventura aproveitei-me de vós, porventura Tito aproveitou-se de vós, e nós vemos, conforme se lermos Coríntios, e esta passagem, vemos que, de facto, ele lembra-nos que, pelo contrário, ele diz que ninguém cobiçava prata, nem ouro, nem vestidos. Ele não cobiçava nada disto. Muito pelo contrário, vós bem sabeis, para que o que era necessário a mim e aos que estão comigo, estas mãos me serviram. E então vemos que ele servia, ele trabalhava pelo Evangelho, e o seu trabalho era 100% falar da palavra de Deus. E ele próprio procurava sustentar a sua obra e não ser sustentado pelos outros. Por isso, irmãos, isto tem um impacto tremendo na vida deles, a sinceridade, a fidelidade. Por isso, nós podemos não fazer nada, por assim dizer, ou ter algum ministério na igreja, mas importa mais nós sermos fiéis ao Senhor, temos fé, a esperança e o amor, porque depois o serviço vem por acréscimo de todas essas coisas. Isto então, irmãos, vai só ao terceiro ponto, e para não me estender muito mais, o terceiro ponto é o facto dos Tessalonicenses, com tudo isto que viram no apóstolo Paulo, com todo o sofrimento,
a perseguição, o trabalho, a ousadia dele em falar, todo o exemplo que ele teve, isto fez com que eles de facto fossem imitadores do apóstolo Paulo. E eles de facto foram imitadores, não só eles, mas em Filipos também, em outras igrejas locais. E vemos que até o apóstolo Paulo, ele várias vezes diz, sede meus imitadores. É interessante que se lerem pelo menos o Novo Testamento todo, em todo o Novo Testamento, só o apóstolo Paulo menciona, além do Senhor Jesus Cristo, é o apóstolo Paulo que diz repetidamente, sede meus imitadores. Há várias passagens, é só procurarem por, quem tiver uma concordância, ou então na internet, na Bíblia online, se procurarem por imitadores ou imita, vão ver que praticamente todas as passagens que falam em imitar, ou ser meus imitadores ou meus seguidores, é só praticamente as cartas do apóstolo Paulo. Vemos ele a dizer isto em 1 Coríntios 4:6, sede meus imitadores, em Filipenses 3:17, ele também fala acerca disto, 3:17, que diz, sede também meus imitadores, irmãos amados, e tende cuidado segundo o exemplo que tendes de nós, pelos que assim andam. E qual é que era o exemplo que eles tinham do apóstolo Paulo? Era o melhor exemplo que eles tinham. A ousadia dele a falar, a humildade dele, o trabalho e o esforço que ele tinha. E vemos que só alguém com autoridade e alguém com a vida que ele tinha podia ter essa autoridade para fazer isso e dizer a eles, para eles serem imitadores deles. Diferentemente, por exemplo, dos 12. E diferentemente dos 12, nós não vemos pelo menos uma passagem que um dos 12 diga para eles serem imitadores deles. Vemos que o apóstolo Paulo, e a razão do apóstolo Paulo dizer isto acerca dele, ser de meus imitadores, era porque o apóstolo Paulo, ele representava o Senhor glorificado na proclamação deste Evangelho, que era um novo programa e uma nova mensagem, que era a dispensação da graça de Deus, que está em Efésios 3:2, ou então como o apóstolo Paulo diz em Atos 20:24, o Evangelho da graça de Deus. Por isso, uma das razões que nós vemos o apóstolo Paulo a dizer sede meus imitadores é porque ele era o representante do Senhor Jesus Cristo glorificado. E ele era o representante, era a pessoa que estava cá, no nome do Senhor, a proclamar este novo programa que estava a ser implementado. Assim, da mesma forma que pode acontecer nos consulados, nos consulados nos vários países, em que tem lá pessoas que são representantes do país. Da mesma forma o apóstolo Paulo era este representante, e daí ele dizer para eles serem seus imitadores, não só porque ele foi escolhido do Senhor para mostrar um novo programa, mas também o Senhor usou para ser um modelo e para ser um exemplo. Daí a autoridade que ele tinha, não ser uma autoridade que viesse dele como homem como nós, mas sim algo que tinha sido o Senhor a dar-lhe a ele, para ele ser esta autoridade. Ser este então um modelo a nós a seguir. E de facto, só o Senhor que deu-lhe este ministério, só o Senhor é que o sustentou neste exemplo, não foi ele pelas capacidades dele, sempre foi o Senhor, porque provavelmente qualquer um na mesma situação dele, eu falo por mim, se estivesse na situação dele, provavelmente tinha fraquejado como João Marcos logo na primeira dificuldade, tinha ido embora, não, isto não é para mim, mas mesmo assim o Senhor sustentou-o. E além de ele ter sido este exemplo e ter dito ser meus imitadores, o Senhor fez com que ele fosse desta forma. Por isso, irmãos, nós vemos que, e para terminar, os crentes em Tessalónica e em Filipos, eles de facto tinham-se tornado seguidores do apóstolo Paulo, e assim também, não só do apóstolo Paulo, mas também do Senhor glorificado, porque o apóstolo Paulo diz, sede meus imitadores como eu sou de Cristo, daí ele ser o exemplo. E vemos que eles então tinham-se tornado imitadores no apóstolo Paulo, e pelo menos em 3 aspectos, que eram estes 3 aspectos que eu queria terminar. E estes 3 aspectos, irmãos, nós podemos ver dos versículos 6 ao versículo 8, na primeira epístola aos Tessalonicenses. E o primeiro exemplo é o exemplo no versículo 5, em que o apóstolo Paulo diz que eles receberam a palavra que ele proclamou. Porque ele diz, porque o nosso Evangelho não foi a vós somente em palavras, mas também em poder e no Espírito Santo e em muita certeza, como bem sabeis quais fomos entre vós por amor de vós. E então, irmãos, eles receberam de facto o Evangelho que o apóstolo Paulo deu. Eles receberam, creram e de facto falaram a mesma mensagem. E eles falaram a mesma mensagem porque eles criam na mesma mensagem. Eles viviam-na também. O segundo ponto, irmãos, é que eles também suportaram
a tribulação, porque nós vemos depois, um pouco mais à frente, no capítulo 2, vemos que, por exemplo, no versículo 14, em que ele diz: porque vós, irmãos, haveis sido imitadores das igrejas de Deus que na Judeia estão em Jesus Cristo, porquanto também padeceste dos vossos próprios concidadãos, o mesmo que os judeus lhes fizeram, os quais também mataram o Senhor Jesus e os seus próprios profetas e nos têm perseguido e não agradam a Deus e são contrário a todos os homens. E então, irmãos, eles não só, primeiro ponto, receberam a palavra de Deus e, além de terem recebido, eles também proclamaram. O segundo ponto, eles suportaram muita tribulação e, reparem, com gozo no Espírito. E o terceiro ponto é que eles depois também tornaram-se exemplos na fé, eles tornaram-se exemplos na sua conduta para todas as pessoas na Macedónia. Daí o apóstolo Paulo dizer: porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Macedónia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou, de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Por isso, irmãos, nós vemos este exemplo deles na fé e na conduta, e o facto de eles terem sido imitadores do apóstolo Paulo fez com que isto acontecesse, a palavra de Deus espalhasse de forma mais rápida e intensa em todos os lugares e lugares mais distantes possíveis que eles conseguissem. E vemos, por exemplo, que dos crentes em Roma, Paulo podia dizer: em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Mas, no entanto, acerca dos santos em Tessalónica, ele já podia dizer: porque por vós soou a palavra do Senhor. Notem a diferença. Aos romanos, Paulo dizia: em todo o mundo é anunciada. Mas aos tessalonicenses ele diz: por vós soou a palavra do Senhor em todos os lados. E por isso, irmãos, ele não precisava de dizer, por exemplo, aos crentes em Tessalónica acerca do Evangelho e do trabalho que estava a ser feito, como ele disse aos romanos. Que aos romanos ele disse: em todo o mundo é anunciada a vossa fé. Nós estamos a anunciar a fé em todo o mundo, era o que ele dizia aos romanos. Mas aos tessalonicenses não. Aos tessalonicenses foi exatamente ao contrário. Ele diz que nós, em todo o lado que vamos, nós ouvimos acerca da vossa fé. Notem esta diferença, a diferença deles serem imitadores do apóstolo Paulo, irmãos. E de facto isto deve ser um exemplo para nós, que nós sejamos também encorajados e principalmente a ler, a estudar a palavra de Deus, a aplicar nas nossas vidas e se nós de facto amarmos o Senhor, uma coisa que vem por acréscimo é nós fazermos tudo isto, compreendermos a urgência de falar acerca desta mensagem. E vemos que até naquela altura, em Tessalónica, crer em Cristo e testemunhar acerca dele era perigoso. Eles não viviam uma vida simples como nós. A vida deles era um perigo todos os dias. Eles não sabiam se, provavelmente, no dia a seguir, quem é que era o crente que iria ser preso ou mesmo até morto. Mas ainda assim, eles viveram e o amor deles para com o Senhor era tão grande que isto motivou-os a eles, independentemente do perigo. Eles sabiam que o partir era muito melhor. Por isso, para eles eram ousados em falar, porque eles sabiam em que eles tinham crido. E o pior que podia acontecer para eles sabiam, como nós já ouvimos, era muito melhor. E por isso, irmãos, nós vemos o amor deles para com o Senhor, vemos o amor deles para com o Senhor no serviço. Eles amavam o Senhor e porque eles amavam o Senhor, eles serviam. E o amor é assim, quando nós amamos alguém, nós servimos essa pessoa, nós fazemos algo por essa pessoa. E vemos o amor deles para com o Senhor na forma como eles serviam, e eles serviam falando da palavra de Deus, ajudando-nos nas necessidades uns dos outros e, de facto, sendo imitadores do apóstolo Paulo. Vemos a fé deles terem voltado dos ídolos para Deus, e vemos também a esperança deles, que era eles esperarem dos céus o seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira futura. Por isso, irmãos, que o Senhor nos ajude, de facto, a nós sermos também imitadores do apóstolo Paulo, como ele é do Senhor, para que de facto o Senhor possa usar-nos, e o Senhor quer usar cada um de nós que aqui está, e o Senhor quer usar cada um de nós para uma obra tremenda. E nós muitas vezes, se eu soubesse o que o Senhor tem para mim, o que Ele poderia fazer para mim, se calhar eu me dedicava ainda mais. Mas não sabendo, sendo algo, uma surpresa, por assim dizer, isto deve ser um motivo para nós de facto servirmos o Senhor com tudo o que temos, porque Ele merece tudo isso. Ele merece, Ele quer usar-nos e Ele tem tudo para nós. Que de facto o Senhor nos abençoe, irmãos, e que de facto possamos aprender que devemos dar graça uns pelos outros, pelo serviço de uns dos outros e a forma como o Senhor vai usando cada um de nós,
Devemos dar graças pelo Evangelho da graça de Deus e perceber que o Evangelho da graça de Deus é poder de Deus, que pode transformar vidas e que de facto possamos também aprender a ser imitadores de Paulo como ele é de Cristo, para de facto também fazermos como os Salonicenses faziam. E que o Senhor nos abençoe e o resto de bom domingo e de facto, irmãos, continuemos também a estudar a Palavra de Deus para de facto continuar a transformar-nos e a renovar as nossas mentes. Que o Senhor nos abençoe.